Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em Efésios, agora no capítulo 6, finalizando essa carta de Paulo aos Efésios, versículo 1 a 9, resumidamente, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, e vós, pais, criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vós, servos, obedecei ao Senhor segundo a carne, como a Cristo. E vós, senhores, procedeis sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vós, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. No comecinho aqui, Paulo está assim, continuando aquele assunto desenvolvido no capítulo 5 sobre a ordem familiar, a ordem doméstica, depois de ter falado do marido e da mulher, como deve ser o procedimento do marido e da mulher, segundo a palavra de Deus, segundo o exemplo do Senhor, segundo os padrões retratados no relacionamento espiritual de Cristo com sua igreja, segundo esse padrão. Agora ele fala também dos filhos, na ordem doméstica, que filhos obedeceram aos pais no Senhor. O filho cristão ou a filha cristã deve obedecer aos seus pais, deve entender que aos seus pais eles devem submissão, entendendo os pais como a primeira autoridade a qual eles devem se submeter dentro da engrenagem doméstica. Os pais, por outro lado, devem criar bem seus filhos com amor, com carinho, com graça, mas também na disciplina e a administração do Senhor, ser disciplinador quando for possível também, quando for preciso também. Os pais devem criar os filhos dessa maneira, na disciplina e a administração do Senhor. Como está retratado lá em Deuteronômio 11, se não me engano, aonde se diz que essa lei do Senhor ensina ao teu filho andando no campo, indo trabalhar, indo pescar, fazendo qualquer coisa. E quando estão brincando com seus filhos, ensine seus filhos. Quando estão com seus filhos em qualquer tipo de atividade, ensine seus filhos na disciplina e administração do Senhor. Para que tenhamos continuidade, para que tenhamos gerações tementes a Deus após nós, porque a falha nesse ensino pode acarretar uma interrupção do testemunho do Senhor. Podemos ter gerações assim desfalcadas do testemunho de Deus, assim como tem acontecido na Europa, por exemplo, onde a igreja está envelhecendo e não há jovens que servem ao Senhor. Então nós devemos pensar não apenas em nossa própria família, mas também nas futuras gerações, porque nossos filhos serão a nossa continuidade. Eles são a herança do Senhor e a eles devemos educá-los na disciplina e administração do Senhor, com os valores do Evangelho. A família é a base da sociedade. Sempre foi e sempre será a base da sociedade, porque é desde a família que as referências de comportamento social, aquilo que vai ser praticado com outras esferas de convivência social, são formados. A família, então, é a célula máter, o ponto germinal daquilo que será nossa vida posterior em sociedade. Então, devemos, então, ensinar nossos filhos também levando em conta isso, porque as suas bases estão sendo formadas, suas estruturas de personalidade e de resposta a tudo que vier de fora estão sendo formadas nas relações domésticas. Por isso que deve haver assim, amor no lar entre marido e esposa em primeiro lugar, para que também os filhos cresçam no ambiente saudável e gracioso, e assim possam ser amorosos com todas as autoridades e com toda a convivência que terá depois na escola, na sociedade de maneira geral, no seu trabalho e em todo o resto de sua vida em sociedade. Devemos entender isso, a família como base da sociedade. Essa família de pai, mãe e filhos, essa família que tem no homem um pai e na mulher uma mãe, e que dessa união, formando os dois numa só carne, vem a prole, que são os filhos. Essa é a família que sempre constituiu a sociedade humana. Eu falo isso porque, recentemente, aos ataques à família, o diabo tem levantado estruturas políticas, estruturas ideológicas, filosóficas e autoridades, inclusive, para atacar a família. Atacar como? Criando leis e padrões que são fora da palavra de Deus com relação a isso. Agora já podemos ver algo óbvio, como acabei de falar. O pai que seja um homem e uma mãe que seja uma mulher. E os filhos que nascem dessa união. Esse é apenas o natural. Mas temos que falar dessa maneira, porque já existem famílias sendo estruturadas na forma assim de homem com homem, de mulher com mulher, relacionamentos antinaturais, relacionamentos gays e antinaturais, e estão chamando isso de família.
e estão, inclusive, criminalizando quem fala contra isso. Já estamos, infelizmente, nesse tempo. Mas nós devemos preservar a mensagem em sua pureza e falar da família como ela foi constituída por Deus e como ela deve funcionar segundo a vontade de Deus. E rejeitar e condenar todos os ataques que são feitos à família, de maneira direta ou de maneira indireta, evocando muitas vezes direitos humanos, direitos que em si são legítimos, mas que são agora colocados como base para se criar um ataque à família. O diabo tem distorcido, como sempre faz, coisas verdadeiras e justas, e usando-as para atacar o evangelho e os conteúdos do evangelho, nesse particular, a família, com apoio à agenda gay, com apoio à agenda abortista e tudo aquilo assim que, de alguma maneira, o feminismo e de tudo aquilo que distorce o papel da mulher, distorce o papel do homem, distorce o fruto do casamento, que são os filhos, através de uma agenda também abortista. De maneira que cada coisa da família está sendo desconstruída por leis humanas que estão assim sendo usadas pelo diabo para atacar essa instituição que é a base da sociedade. Para onde vamos se a própria base da sociedade está sendo atacada? Que tipo de sociedade teremos no futuro? Daí essas situações são ainda mais urgentes para que nossos filhos não sejam educados nessa norma que é comum em torno deles. Essa norma que é comum em relação a tudo aquilo que vem da mídia, que vem da formação para eles. Então devemos nos levantar contra tudo isso. Ensino de ideologia de gênero, agenda gayista e abortista, porque são elementos que, em conjunto, estão atacando a família e aquilo que Deus constituiu como família legítima e como perpetuação da raça humana. Nós sempre creremos nessa família, porque é dessa forma que foi instituído por Deus e é dessa forma que devemos estar assim, educando a nossa prole no temor do Senhor, na disciplina e a administração contra tudo aquilo que tem se levantado contra a família nesses dias. Depois, continuando, Paulo fala assim, quanto a vós, servos, obedeceu o Senhor segundo a carne, como a Cristo, e vós, senhores, procedei com ele, sabendo que também vós tendo o Senhor no céu. Então, aqui, uma outra peça da igualdade social. É claro que aqui, no caso, a escravidão, nesse tempo aqui, como era nesse tempo, já foi superada, já não existe essa norma social. Mas perceba uma coisa aqui, que Paulo não ataca assim, a escravidão assim como norma geral da sociedade. Né? Nós vamos falar mais sobre isso quando chegarmos na carta a Filemão, sobre a questão da escravidão em si e da escravidão na Bíblia. Não quero falar sobre isso agora, porque a carta a Filemão vai tratar especificamente desse ponto. Mas podemos perceber já aqui que Paulo não fala assim contra a escravidão em si como instituição humana, embora seja injusta, mas fala para os servos entenderem aquilo que eles são do Senhor e como eles devem obedecer aos seus senhores humanos, como a Cristo, que é o Senhor que está no céu. E também os seus senhores considerarem que eles também têm um Senhor do céu, que é Jesus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, Paulo alça essa relação ao nível das relações espirituais e coloca também aqui as relações espirituais como base de toda a relação humana. Porque se nós não temos agora um senhor escravo, temos patrões e empregados. E esses padrões de relacionamento devem ser estendidos agora nas relações trabalhistas, que são agora o que existe de semelhante ou aproximado daquilo que eram os senhores escravos. Então existe ainda essa relação e as normas são essas. Nós devemos entender que a nossa vida em transcendência, segundo o Evangelho, está para além das normas assim, sociais. Existe um filme, inclusive um filme antigo chamado Alexandria, com Rachel Weisz, que fala sobre isso, sobre a questão da escravidão e do modo como o Evangelho nivela as relações sociais. Porque nesse filme, a Hipátia, a matemática Hipátia, apesar dela ser uma pessoa assim, de um bom conhecimento filosófico, o ambiente do filme do século IV, então, apesar dessa Hipátia ela ser uma filósofa, uma matemática, mas ela trata como escravo. E o escravo dela, no caso, tem contato com o cristianismo e percebe que no cristianismo ele é tratado como igual, ele não é tratado como escravo. Então, no Evangelho, essas coisas são realmente niveladas. Isso sempre foi assim.
E quando Paulo fala ao escravo, ele apenas quer dizer isso, que o Senhor de todos está olhando a tudo isso e que o escravo deve ser amoroso, mesmo com o seu senhor, mesmo com aquele que de certa forma o oprime, ele deve ter uma postura cristã e amorosa. Mas, de fato, no seio da igreja, desde o começo, não havia essa distinção. Esse filme, Alexandria, não é um filme evangélico, é um filme que também critica o cristianismo, de certa forma, mas que demonstra isso, que não havia essa distinção no meio da igreja. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegar lá em Filemão. Apenas quero dizer agora que o evangelho nada tem assim de marxista ou de revolucionário no sentido de crítica das estruturas ou de sublevação contra a ordem vigente. Mas a revolução do evangelho se faz desde dentro, desde os corações. É dessa maneira, mudando os corações e mudando e transformando os componentes da sociedade, que a mudança na ordem social chega. Então, nós vamos ver isso mais em Filemão. O modo como o evangelho, em sua norma de graça, em sua norma de tolerância, muitas vezes, transformou a sociedade, inclusive trouxe a libertação dos escravos a seu tempo. Mais sobre isso em Filemão, tá? Eu quero apenas enfatizar isso agora. Tá? A norma transcendente do evangelho como norma realmente transformadora da sociedade. Tá? Versículo 10 a 12, agora, continuando aqui, no versículo 10 a 12, diz assim: quanto ao mais, sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, porque nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque os nossos reais inimigos só podem ser vencidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a exortação é para que sejamos fervorosos de espírito, porque a força do Senhor e a força do seu poder só é acessível a nós por meio de uma vida de vigilância, de consagração, de leitura da palavra de Deus, de crescimento no conhecimento de Deus, o qual só nos vem em intensa consagração e vida com Deus. Ser fortalecido no Senhor e na força do poder só é possível lançando mão desse recurso que o Senhor nos deixou, de oração e de consagração a Ele. Só em vida e submissão ao Senhor nos dá essa força, nos acessa essa força. Porque nossos inimigos maiores e mais definitivos estão em uma esfera espiritual, revestidos de toda a armadura de Deus. Porque os inimigos que temos não são de uma esfera humana. Pegando apenas aqui uma alegoria de Davi lá no Antigo Testamento, quando Davi foi de encontro ao Saul, ele tinha noção de que o inimigo que vinha contra ele era humanamente mais forte do que ele. Era um gigante de por volta de 3 metros de altura, mais ou menos, com espada, escudo e fortemente armado. E Davi, quando ele foi a princípio, ele foi oferecida a ele a armadura de Saul, e ele colocou a armadura e se sentiu desconfortável. Eu não consigo me mexer direito, essa armadura não me dá mobilidade. E ele se despiu daquela armadura de Saul e foi com que armadura? Apenas a sua confiança no Senhor. E as armas dele foram quais? Contra aquele gigante de 3 metros de altura, fortemente armado. Uma funda e algumas pedras. E apenas com isso, e na força do Senhor, ele foi lá. E quando o gigante se irritou, porque Davi era pequeno, era formoso, era bonitinho, e o gigante o desprezou, Golias, né, desprezou, ele pega e diz: você vem contra mim contra espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a armadura verdadeira teve que ser, primeiro, Davi teve que se despedir da armadura falsa, para só depois embraçar a armadura verdadeira. E nós devemos fazer isso também, nós não devemos confiar em armas que não são da nossa milícia, porque a nossa milícia não é carnal, e as armas são as armas do Senhor. São as armaduras de Deus, a armadura de Deus. Porque só ela pode contra os principados e potestades, porque não é contra a carne e contra o sangue. Mesmo Davi, naquela luta física contra Golias, ele entendeu que a sua luta não era contra a carne e contra o sangue. Ele entendeu de alguma maneira que o nível daquela luta era um nível superior. E nós também devemos entender isso. Alçar
O nosso entendimento de nossa real batalha é para além da esfera humana. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não está no nível ideológico, não está no nível político. A nossa luta não é contra a esquerda ou contra a direita, não é contra o vizinho, não é contra o mal concretizado em estruturas injustas, mas contra os principados e potestades, que são os verdadeiros poderes por trás dessas estruturas. Porque fala que nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra os principados e potestades, e diz, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A esfera real e mais concreta de tudo que acontece nesse mundo está na esfera espiritual. Então, o verdadeiro mal por trás da cortina é contra esse mal verdadeiro, espiritual, que se esconde por trás da aparência desse mundo, é contra essas forças espirituais, que são dominadores desse mundo tenebroso. E contra essas forças, só a armadura de Deus. Por quê? Porque são seres espirituais, são seres para além da esfera física. São os anjos que se rebelaram contra Deus naquela rebelião de Lúcifer que aconteceu no céu antes desse mundo existir. Daquela rebelião que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás e anjos de Deus se tornassem demônios e espíritos opressores. Eles têm uma estrutura de comando, eles têm uma estrutura de poder, são organizados, e contra eles somente as armaduras de Deus, somente a nossa identidade espiritual em Cristo Jesus. Somente aquilo que fomos alçados pelo Senhor e sua obra de redenção, que nos coloca sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. A luta se dá nessa esfera. A nossa esfera de identidade espiritual é a mesma esfera de nossa luta mais definitiva e mais completa. Porque os nossos inimigos espirituais, eles se situam no nível de nossa identidade espiritual em Cristo Jesus, nas esferas celestiais. Como já falamos antes, a esfera celestial é onde o Senhor está assentado acima de todo principado, de todo poder. E nós estamos assentados com Ele ali, reinamos com Ele, participamos do seu governo e somos capacitados para lutar contra essas forças espirituais do mal. Porque a nossa identidade espiritual em Cristo nos possibilita isso. De modo que agora, como igreja, como corpo, somos atores nas esferas celestiais. Somos atores nas esferas celestiais. Não estamos apenas ali reinando com Cristo, ou apenas assim, usufruindo da bênção nas esferas celestiais, mas estamos também guerreando nessa mesma esfera. A esfera da nossa bênção, a esfera da nossa identidade é também a esfera da nossa luta mais real e mais definitiva. Então as implicações são essas, para além das realidades físicas e visíveis, as implicações do que somos como igreja, como servos de Deus, está nessa esfera, para além da realidade desse mundo. Mas o Senhor nos faz vencedores por tudo aquilo que são suas capacitações, por todas as suas realizações, porque é uma luta que lutamos no Senhor e com a força do Senhor e com aquilo que o Senhor já nos legou através de sua vitória na cruz. Porque são entidades que o Senhor já venceu por nós e nos faz lutar contra ela em seu verdadeiro âmbito, com a graça de Deus e com a força do Espírito, revestidos dessa identidade. Temos duas esferas de luta, então. Essa esfera, na esfera espiritual, e também essa esfera humana, onde também andamos e pregamos o Evangelho. Aqui nós vamos ver em seguida as caracterizações do servo de Deus e do modo mais completo de seu revestimento. Nos versículos seguintes vai falar mais sobre isso detalhadamente. Diz assim, então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui o quadro mais completo daquele que somos no Senhor. Essa passagem, irmãos, é a passagem mais completa em toda a Bíblia sobre a batalha espiritual. Porque muita coisa apareceu na igreja distorcida sobre esse ponto. Lá nos pródigos, meados dos anos 80 e começo dos anos 90, em que houve muita renovação na igreja, houve também distorções, que eu já tenho falado antes, e uma das áreas de maior distorção foi essa área de guerra espiritual. Houve muita doutrina estranha no meio da igreja, mas ficando apenas na palavra de Deus, temos toda a instrução sobre aquilo que é o nosso âmbito maior e sobre aquilo que devem ser nossas armaduras, as peças de nosso vestimenta, porque aqui quando Paulo fala
dessa armadura, ele descreve um soldado romano e descreve em cada peça, aplicando espiritualmente cada peça como um item necessário dessa guerra espiritual na qual estamos envolvidos. Então, quando ele diz, cingindo-vos com a verdade, por que cingindo com a verdade? Porque é o cinto que sustenta a armadura inteira. A verdade deve ser o cinto sobre nossos lombos, porque a verdade de Deus e a verdade do Senhor é o que nos sustenta. O Senhor é fiel e verdadeiro. E nessa verdade nós devemos estar cingidos. É uma parte do nosso caráter no Senhor. Tudo aqui são parte do caráter, vamos ver depois. Vestido com a couraça da justiça. A couraça da justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. E com essa couraça nos vestimos. Ele nos justificou e é a nossa justiça. E a base também do nosso viver em justiça perante Ele. Depois os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, que é o anúncio e o andar da igreja, o andar e o testemunho cristão, o modo como a igreja avança pregando o Evangelho sobre os impérios das trevas, sobre as torres fortes do inimigo e vence, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra esse andar da igreja na preparação do Evangelho da Paz. Essa é a marcha da igreja. Calçar a preparação do Evangelho da Paz, o verdadeiro andar da igreja nesse mundo, que também se citou nas esferas celestiais, mas concretamente nesse mundo, prega e anuncia e saqueia as regiões infernais, o império das trevas concretas nesse mundo. Tá? Depois o escudo da fé, com o qual podemos anular todos os dardos inflamados do inimigo, o escudo da fé. A palavra de Deus diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé nas promessas de Deus, a nossa fé no Senhor Jesus nos escuta e nos protege contra tudo aquilo que vem do diabo, tentando solapá-la, tentando semear dúvida em nosso coração. Nós tivermos esse cuidado na fé, podemos apagar todos os dados inflamados do inimigo, tudo aquilo que vem contra nós, tentando ameaçar ou nos desviar da nossa fé. Também o capacete da salvação, que é a nossa convicção do que somos em Jesus, porque somos um povo remido e salvo. Com essa convicção em mente, com esse capacete no nosso entendimento, também temos o exercício dessa identidade. Com tudo aquilo que o Senhor já nos provou e nos legou para nos fortalecer, essa convicção, esse capacete da salvação, que protege a nossa mente também e que nos faz assim convictos daquilo que somos e o que podemos no Senhor, pela força que Ele nos dá. Também depois a espada do Espírito, tomai também, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o conteúdo do nosso anúncio, a espada do Espírito, nossa arma de ataque, porque é pela palavra de Deus que vencemos e conquistamos as pessoas de falsas doutrinas e dos erros que Satanás semeia no mundo. O próprio Senhor Jesus embraçou essa espada quando Satanás veio contra ele, distorcendo a palavra de Deus, e ele, com a palavra verdadeira, ele respondeu a Satanás e lhe desfiou os ardis, destruiu o diabo através da palavra de Deus. Essa é a nossa espada, a palavra de Deus. Temos que conhecê-la, temos que nos alimentar dela e fazer dela a nossa arma de ataque contra o mal que se manifesta no mundo. Então, por todos esses itens, nós podemos entender que a armadura de Deus é o quê? Aquilo que de Deus está sendo feito em nós. Porque não há uma peça da armadura que não seja, de alguma maneira, parte do nosso próprio caráter no Senhor. Ou parte daquilo que o Senhor nos foi dado para a formação do nosso caráter. Porque essas coisas são exercidas em vida de santidade, em vida com Deus. E aqui afirmando novamente que tudo aquilo que somos, exercemos, é primeiro algo feito pelo Senhor. Em Isaías 59, 17, e algumas outras passagens de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 11, vai dizer isso também, alguma coisa sobre isso. Vai pegar peças dessa armadura e vai colocá-las no Senhor Jesus. E vai dizer que essas peças são peças do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele embraça o capacete de salvação, ele embraça, assim, o cinto da justiça. Está lá em Isaías 59, 17, também no capítulo 11 menciona isso. Depois Isaías também fala quão belos são os pés do que anunciam boas novas. Então, essas peças aparecem em várias passagens e são parte constitutiva do próprio caráter de Cristo e em seu caráter redentor para nós. O Senhor Jesus pegou o capacete da justiça e ele fez justiça por nós. Isso está em Isaías 59, 17. Então, se fôssemos colocar isso, fazendo um paralelo entre essa vestimenta, que deve ser a nossa,
que deve ser a expressão do nosso caráter no Senhor, e o próprio Senhor, poderemos resumir essa exortação inteira em uma frase: revestivos do Senhor Jesus, porque Ele é a nossa armadura mais completa, porque Ele é aquele que nos fortalece. E para terminar, terminando a carta, inclusive, né, nessa passagem aqui, orando em todo o tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí a questão coletiva da nossa marcha. Porque, embora aqui se defina um soldado especificamente, ou a estatura de cada um de nós como soldado de Cristo, aqui também fala do corpo marchando juntos. Porque nós não somos soldados, como é que exército de soldados só. Nós somos um corpo que marcha e que celebra juntos como igreja. Por isso fala aqui, orando em todo o tempo do Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos, porque nós devemos estar intercedendo uns pelos outros, nos fortalecendo, porque essa é a nossa vida espiritual. Essa é a nossa identidade mais profunda no Senhor, nesse nível espiritual. E é isso que somos como igreja, e é isso que somos nesse mundo, e é isso que somos para o Senhor e perante o mundo, em nossa militância mais assim, mais definitiva, como soldados que marcham para o Senhor, até que Ele venha e nos dê a vitória completa e plena de todas essas coisas. Amém? Andemos em tudo isso, então, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus abençoe os irmãos.